Olá, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde você que me acompanha aqui no Instagram. É uma satisfação estar aqui nesse canal, nesse veículo de comunicação, trazer para vocês um pouco do meu conhecimento na questão da história, ajudar você que está aí se preparando para a prova do Enem. O tema de hoje é um tema bem interessante, é um tema um pouco polêmico. As pessoas às vezes se privam de tocar nesse assunto, a questão religiosa, da religião. O tema de hoje eu trago o islamismo. O islamismo, para quem não conhece, é a segunda maior religião do mundo, uma religião baseada no monoteísmo, assim como nós, os cristãos, né, no cristianismo. Ela é uma religião, ela vai surgir ali na Península Arábica, né? Ali na Península Arábica. Ela vai ter como seu principal líder o profeta Maomé. É bem interessante ver essa questão aí. Praticamente hoje ela tem em torno de 1,5 milhão de seguidores. É um sexto da população, praticamente são islâmica, né? Quando falamos em islamismo, lembramos logo a questão do pessoal que são os terroristas, né? Lembramos que a aula de hoje, a nossa conversa de hoje, praticamente ela não tem esse objetivo de dizer que quem realmente está certo está errado, e sim conhecer um pouco, até despertar um pouco da curiosidade nesse assunto. Dizer primeiramente que nem todo muçulmano é da Arábia e nem todo árabe é muçulmano. Por quê? Porque muçulmano é quem realmente segue Maomé, segue os ensinamentos de Maomé, né? Mas quer dizer o que? É uma questão de escolha. A religião é escolha. Agora, nascer na Arábia, na Península Arábica, não é uma questão de escolha. Você nasce ali porque a sua família é de lá, então é uma imposição, não é uma escolha. Então, nem todo muçulmano é da Arábia, arábico, né? Nem todo arábio é muçulmano. Então, uma coisa não é sinônimo de outra. Para começo de conversa, para a gente adentrar um pouco mais o conteúdo, o Império Árabe, né, ela vai ter a formação aonde? A partir da origem do islamismo, né? Ela vai ser fundada pelo profeta Maomé, né? A Arábia tem que ter essa noção que a Arábia, ela era o quê? Ela era formada ali por desertos, entenda bem isso, né? O território ali, existiam as tribos, né? As tribos ali que convivia ali na questão ali naquele território que é o território da Arábia ali. É interessante ver essa questão, né? Os beduínos, nômades, né? A gente sabe bem o que é realmente isso aqui. Eles viviam no deserto, né? Utilizando como meio de sobrevivência o camelo, assim como várias populações usam o seu veículo de transporte. Lá na Arábia era o camelo, isso aí é uma coisa que não precisa eu falar muito, né? Praticamente é isso. Eles utilizavam o quê? Caravanas para praticamente fazer o comércio ali entre as várias localidades que permitia fazer esse comércio, né? Primeiramente, o profeta Maomé, ele vai surgir de uma tribo. Uma tribo praticamente é como se fosse uma família. A família, né, num determinado local, tinha aquela tribo. Maomé, ele fazia parte dos Quraishitas, que era uma tribo também, assim como os outros também, que comercializava ali pelo deserto da Arábia. Para a gente conhecer, falar um pouco sobre o profeta Maomé, eu vou pontuar alguns pontos interessantes e importantes. Maomé, ele vai nascer no ano de 570 depois de Cristo, lá naquela Península Arábica. Depois vocês podem pesquisar um mapa lá no Google, vocês vão encontrar onde é esse território. Ele é filho de mercadores, né, dos Quraishitas. Ele vai ficar órfão de pai e mãe a partir dos 6 anos. Você tem que ver essa questão aí. Quando chega aos 40 anos, praticamente em 610 depois de Cristo, ele vai ter uma visão. Ele vai receber o anjo Gabriel. Aí vamos voltar ao cristianismo, né? A questão da Virgem Maria, que vai também receber o anjo Gabriel. Então aqui vemos muita ligação do cristianismo com o islamismo. Da mesma forma que o anjo Gabriel aparece para Maria, mãe de Jesus, aqui o anjo Gabriel vai aparecer para quem? Para o profeta Maomé. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer as mensagens de Deus, de Alá.
Alá, pessoal, não é Deus. Alá, na língua arábica, ela é Deus, significa Deus. Alá não é um Deus igual da gente, assim, como se fosse o nome do Deus. Não, é o nome Deus na língua arábica. Só para vocês terem noção o que é Alá. Maomé, quando recebe as mensagens do anjo Gabriel, o que ele vai fazer? Primeiramente, que existe somente um Deus. Aí eu tenho que voltar um pouco para vocês entenderem bem o que é o contexto. A Península Arábica existia lá a cidade de Meca, né, onde existia a Caaba. A Caaba era um centro, era um cubo negro, onde as pessoas colocavam seus deuses lá em Meca. E nessa cidade, assim como o deserto existia o oásis, Meca era um oásis no meio do deserto. É um local de entreposto comercial, aonde todos os comerciantes paravam ali para comercializar, tomar água, descansar, mais ou menos aí. Então todos esses comerciantes, essas caravanas, chegavam lá e depositavam nessa Caaba as oferendas aos seus deuses. Então existia ali o politeísmo. De repente, né, o profeta Maomé, ele chega lá e diz que só existe um Deus. E que o anjo Gabriel chegou a ele e disse que a partir de agora, o que acontece? Todos terão que adorar esse único Deus Salvador, Alá, né? Então o que acontece? Ele vai ser perseguido. Por quê? Porque aqueles comerciantes, eles iam ali por questão religiosa também. Se de repente não cultuasse mais aquele seu Deus, o que aconteceria? Era bem capaz de prejudicar o comércio ali naquela região. Então, pessoal, o profeta Maomé, né, Maomé vai começar a ter resistência, principalmente de sua família, dos Quraishitas, porque também eram comerciantes. Você tem que ter em mente essa questão para a gente entender bem o que era o surgimento do islamismo lá naquele período. O que acontece? Com a perseguição, o Maomé vai sair de Meca, né? E ele vai se dirigir até uma cidade chamada Medina, a cidade do profeta, futuramente vai ser chamada disso aí. Essa fuga, essa saída do profeta Maomé para Medina vai ser conhecido como a Hégira, tá bom? No tempo histórico, né? O que acontece a partir de 622? Ele começa a viver na cidade de Medina e lá ele vai começar a fazer ligações com as demais tribos. Para quê? Para conseguir apoio para voltar para Meca e conquistar lá o território, tá bom? No ano de 627, ele vai reconquistar Meca, ele vai ter feito acordos com várias tribos, inclusive os Quraishitas, né, que é a tribo da família dele. Ele vai retornar. E no ano de 632, ele vai morrer, né? Praticamente aí se vai dar continuidade à questão dos outros, do pessoal que vão suceder a Maomé. O Alcorão, pessoal, para quem não sabe, o Corão é o livro que vai ter as escritas do profeta, das mensagens, né, do que o profeta recebeu. Esse livro ele vai começar a ser escrito a partir de 632 até 653, praticamente é isso. Então, quem vai escrever o Alcorão não vai ser o profeta Maomé, e sim os seus seguidores. Pessoal, sobre o Islã, sobre a base da fé islâmica, o que ele diz? Um só Deus, Alá, e um só mediador, de Deus, no caso é Maomé, né? O Corão, o Alcorão, é o único livro sagrado. Maomé, ele é o mais importante dos profetas. Para Maomé, o Jesus Cristo também é importante para o islamismo. Por quê? Porque ele diz que é uma forma de Deus ter se comunicado com as pessoas através do anjo Gabriel, né? Através do profeta. Então, para nós cristãos, o Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas para os islâmicos não é. Ele é um profeta de menos importância do que o profeta Maomé. Maomé não é filho de Deus para os islâmicos, ele é apenas uma pessoa comum, uma pessoa que recebeu os ensinamentos, recebeu as mensagens, né, para ser colocado através do Alcorão, né?
Praticamente por enquanto é isso. No islamismo tem umas coisas bem interessantes, a questão dos pilares, que é a base da fé islâmica, né? Que são 5 pilares, entendeu? É a profissão da fé em Deus único, o único Deus é Alá, né? E Maomé é o seu profeta, entendeu? Praticamente é isso. E deve ser repetido 5 vezes ao dia. A oração, ela deve orar 5 vezes ao dia, sempre em posicionamento em direção à Meca. Isso aí é bem interessante. Então, o primeiro pilar qual é? Deus. A fé em um único Deus, é Alá, e no profeta, que é o Maomé. A segunda qual é? Você orar 5 vezes ao dia em direção à Meca. Outra questão, outro segmento que tem que seguir do islamismo é o jejum, entendeu? No livro sagrado é ressaltada a observância do jejum. Não se pode consumir carne de porco, entendeu? E nem álcool. Durante o Ramadã, entre o nascer do sol e o pôr do sol, é proibido comer, beber, fumar, ter relações sexuais, entendeu? É bem interessante. O período do Ramadã, são aquele período, né, de jejum que você tem que ser feito ali, é o período que vai, a data que se inicia o período que o profeta recebeu as mensagens. Então, essa é mais um dos pilares. Outro pilar interessante é a questão da caridade. A caridade da esmola, que você tem que ajudar uma pessoa, um irmão que precisa estar precisando de ajuda, né? Praticamente é isso, por enquanto, né, a questão dos pilares. O outro pilar, e o último, é a peregrinação, que todo islâmico deve ir à Meca. Isso é, se tiver condições financeiras, físicas, psicológicas, né? Para você ir até a Meca, pelo menos uma vez na vida. Então, pessoal, é isso. É isso aí que eu queria falar com vocês hoje. 10, 12 minutos que estamos aqui, né? Conversando sobre esse assunto. É um assunto bem extenso, bem legal, que vocês devem aprofundar. Isso é um assunto que você vai ter, a gente como cristão, a gente conhecendo um pouco sobre os islâmicos, a gente vai tirar um pouco do preconceito, saber que islâmico não é só sinônimo de terrorismo. Existem os terroristas, mas é uma exceção muito, muito grande, né? Essa questão do terrorismo. E você imaginar uma população uns fiéis de 1,5 milhão de fiéis, se 10, 15% fosse terrorista, nós estaríamos numa guerra tremenda, né? Então isso é muito pequeno, é uma pequena parcela que usa da religião para se fundamentar para fazer ataques terroristas. Então nós temos que tirar esse preconceito. Então essa é a minha dica de hoje, sobre a questão do islamismo, a questão do profeta, né, como surgiu a segunda maior religião do mundo, que cresce em todo o mundo, né? Tem o sinônimo, sabe o que é árabe, o que é muçulmano, uma coisa não é sinônimo da outra. Existem brasileiros que são muçulmanos, existem árabes que não são muçulmanos e por aí vai. Então é isso, pessoal. Esse é o que eu tinha passado para vocês hoje. Se tiver mais alguma dúvida, eu peço que vocês pesquisem na internet. O objetivo do meu canal aqui não é esclarecer tudo, porque não tem condição. Isso levaria meses e meses de estudos. Mas que vocês tenham uma base, que vocês tenham um norte, para que vocês consigam saber o que realmente vai cair na prova do Enem. E o tema Islã, ele pode cair. Ele pode aqui e acolá apresentar na prova do Enem, né? Tá bom? Então, do mais, um abraço a todos e fiquem com Deus.